Acidente de trabalho, como evitar? Respeitar as normas de segurança da empresa, fazer uso de equipamentos de segurança, participar de treinamentos. Empresa deve possuir um plano de prevenção, tá? Agora, gente, eu quero mostrar para vocês um vídeo do YouTube, tá bom? Eu vou passar esse vídeo. Se tiver que fazer um comentário no vídeo, eu vou estar fazendo, tá bom? Podemos dizer que o maior trunfo do ser humano sempre foi seu corpo. Através dele, fomos capazes de fazer coisas incríveis, na Terra e fora dela. Independente do que você faz, todos nós usamos nosso corpo e por isso é muito importante se cuidar. Afinal, queremos que ele nos dê o máximo de desempenho. Em ambientes de trabalho como o seu, cada colaborador é de vital importância. Por isso, todas as empresas sérias devem se preocupar com o bem-estar físico e mental de todos. Qualquer área tem riscos próprios e eles variam entre físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos físicos são geralmente associados com ruídos altos, radiação e altas temperaturas. Os químicos podem ser resultado de aquecimento de materiais metálicos, gases de processos químicos, pinturas e outros. Os biológicos são os que podem contaminar o ambiente, como vírus, bactérias, fungos e outras formas de contaminação causadas por agentes biológicos. Já os ergonômicos são quaisquer circunstâncias de trabalho que, por motivos fisiológicos, causem desconforto ao trabalhador. Isso inclui um trabalho realizado em uma posição inadequada, iluminação ruim, falta de organização, entre outros. Para todos esses riscos, existem leis que protegem os colaboradores, já que no mundo 300 milhões de pessoas se acidentam e 2,3 milhões morrem anualmente em acidentes de trabalho. Por isso, é importante para o colaborador seguir as orientações que foram dadas em seu treinamento. Afinal, se alguém ficar indisponível, podem comprometer todo o processo e sobrecarregar outras pessoas. Acidentes podem acontecer, mas tem coisas que podemos fazer para evitá-los. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, muitas vezes são ignorados, mas eles são a garantia de sua proteção. São deveres da empresa: fornecer gratuitamente os equipamentos, treinar e orientar sobre a importância do uso dos EPIs e sua obrigatoriedade. Já os colaboradores devem usar, cuidar e cobrar da empresa e de seus colegas de trabalho a utilização dos EPIs. Além dos EPIs, temos também os EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva. Eles alertam e protegem todos os trabalhadores, como a instalação de um corrimão, placas e avisos sobre riscos nas diversas áreas da empresa, implantação de sistemas de monitoramento específicos e outros tipos. Tome alguns cuidados, entre eles: não acesse locais desconhecidos sem prévia autorização. Não fume em lugares proibidos. Use sempre os equipamentos de proteção. Seja organizado em seu ambiente de trabalho. Respeite as sinalizações e a cultura da empresa. Cuidado com distrações enquanto exerce suas atividades. Não manuseie equipamentos sem treinamento prévio e qualificado. Apesar de existirem todas essas normas e regras, cada empresa possui riscos específicos. Por isso, se você observar um perigo em potencial, avise seu superior. Um último toque importante é sobre sua saúde, tanto física quanto mental. Para isso, conserve um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Mantenha calma. Gerencie o tempo dedicado para cada atividade. Realize testes e exames de saúde periódicos. Mantenha uma atividade física de rotina e alimentação adequada. Se todos os colaboradores seguirem essas orientações, teremos menos acidentes e, por consequência, um trabalho melhor. Lembre-se, seu corpo é sua ferramenta de trabalho. Agora vamos falar sobre a comunicação do acidente de trabalho, o CAT. Todo acidente de trabalho deve ser comunicado. A descrição do acidente, dados do funcionário da empresa, acidente de trajeto, procurar anexar mais documentos, exemplo, fazer um boletim de ocorrência,
Ao trabalhador que tiver doenças ou agravos relacionados ao trabalho, também pode ser emitido a CAT. Direito do funcionário ter emissão desse documento. Então, todo funcionário ele tem direito a esse documento. Dever da empresa sempre realizar a CAT. Agora, eu vou também estar mostrando um outro vídeo para vocês, tá? Sobre comunicação do acidente de trabalho CAT, ok? Os números do canal é seu por direito. Põe a vinheta aí. É seu por direito. E aí, como é que abre essa tal de CAT? Eu já te respondo. Primeiro, né? Quem são os legitimados para abrir a CAT, né? Primeiro, né, a própria empresa sofreu um acidente lá, a empresa já tem que formalizar naquele documento, na comunicação de acidente de trabalho, escrever seu nome, as condições do acidente e tal, escrever, perfeito, empresa aí tranquilo, sem novidade, né? Se for um acidente de trajeto, a empresa não tem como saber imediatamente que foi um acidente de trajeto. Portanto, normalmente nessas situações, precisa de um documento subsidiário. Que documento seria esse? Pode ser um boletim de ocorrência, se for um acidente de trânsito. Pode ser um atendimento médico, se de repente a pessoa está atravessando a rua e torce o pé, né? Também é um acidente de trabalho, certo? De trajeto. Então, precisa levar esses documentos para a empresa tem que abrir a CAT, tá? Quem mais pode fazer isso? Né? Em casos de doença profissional, por exemplo, né? A pessoa passa ali no serviço de saúde do trabalhador da prefeitura, da cidade onde ela mora, e o médico enquadra que aquela doença que ela tem existe uma relação direta com o trabalho. Então, aquele médico, né, da central de doenças profissionais da prefeitura pode também assinar esse documento e, com o diagnóstico, é claro, indicar quais são as partes lesionadas do corpo para formalizar aí a comunicação de acidente de trabalho. Quem mais é legitimado para fazer isso? O sindicato de classe que a pessoa faz parte. Então a pessoa faz lá a parte, por exemplo, dos sindicatos metalúrgicos, passa no serviço médico dos sindicatos metalúrgicos e o médico do sindicato atestará se aquela doença é profissional ou não, certo? E aí você me pergunta, para que é que serve essa CAT? Essa CAT tem uma importância fundamental, né? Vamos lá, uma coisa simples, né? Dá um exemplo simples. Imagina assim, o trabalhador está lá, ou no escritório, ou no chão de fábrica, e corta o dedo com estilete, né? Que o estilete usa em qualquer lugar, certo? Cortou o dedo com estilete. Faz o quê? Primeira coisa, correr para o médico, né? Para primeiro salvar o dedo, entender qual é a dimensão da lesão e assim por diante. Correu para o médico. Você precisa dizer para o médico que foi um acidente de trabalho, senão o médico não vai adivinhar, né? Tem médico que pergunta, tem médico que não pergunta, mas você tem a obrigação de dizer. Então você diz, olha, foi um acidente de trabalho, eu estava trabalhando, eu estava manuseando esse equipamento quando aconteceu o acidente. O médico vai dizer o seguinte, vai fazer o relatório, né, para encaminhar para a empresa e para o INSS. E aí, com base nesse relatório do médico, a empresa é obrigada a emitir a CAT. Caso a empresa não faça, você poderá acioná-la na justiça para que ela abra a CAT. Portanto,
É um documento importante, você tem que obtê-lo, caso tenha sofrido um acidente de trabalho, né? É uma garantia que a lei te dá. Então, se eventualmente esses requisitos, mesmo cumpridos, a empresa não emitir a CAT, constitua um advogado, lute pelo seu direito. Esse é o seu canal, é seu por direito. Se você curtiu o vídeo, deixe seu comentário, nos siga no Instagram. Agora vamos falar sobre os direitos do trabalhador em relação ao acidente de trabalho. Quais são esses direitos que o trabalhador tem? Então, né, direitos do trabalhador perante a empresa. O trabalhador que sofreu acidente, ele tem direito a uma indenização por danos materiais, restituição dos gastos com medicamentos e tratamento. Tem direito à indenização por danos morais e estéticos. Então, se sofreu alguns danos morais, né, no trabalho, entre o empregador e o funcionário, esse empregado, esse trabalhador, ele tem direito à indenização também. Estabilidade no emprego. Então, 12 meses após a alta médica, cessação do benefício previdenciário. Então, o empregado, o trabalhador que sofreu um acidente, ele tem esse direito também de receber esse benefício daí. Recolhimento do fundo o FGTS durante o afastamento. Agora também eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que vai explicar melhor sobre os direitos do trabalhador em relação ao acidente de trabalho, né? E qualquer dúvida também a gente vai estar conversando depois. E vai anotando as dúvidas que vocês têm, já escreve, para depois no fórum a gente poder estar tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem?